Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Felipe Gomes e hoje eu vou lhes contar uma creepypasta. Mas antes disso, olá, Mar! Oi, Fê, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo, mas sabe que hoje é um dia mais que especial. Pois é, mas você vai contar para os nossos ouvintes por que hoje é um dia mais especial? Ah, por favor, faça as honras, conta você. Hoje nós estamos aqui com o Léo, do canal Profusão. E aí, pessoal, tudo bem? Pode ficar à vontade, Léo, se apresente. Venda seu Bom, peixe, se apresente. Bom, primeiramente, pessoal, gostaria de agradecer a vocês por ter feito esse convite aqui para o canal Profusão, a gente ficou muito feliz. A gente é um canal que flerta bastante com o terror e com o insólito, então ser chamado para um canal que hoje para a gente é um dos melhores em questão de creepypasta, particularmente é o que eu mais gosto de escutar, é uma grande honra e é muito legal estar aqui na casa e ser recebido por esses dois queridões que parece que a gente já conhece há muito tempo por escutar desde o primeiro episódio. Então, obrigado, gente. Valeu por ter recebido. Toda a equipe aqui agradece demais. E lembrando que a gente está tanto no YouTube, 4 vidinhos toda semana. Também a gente está no Instagram lá, postando curiosidade todo dia. E uma live toda terça-feira com as mais diversas pessoas, como aconteceu aqui com o Terror na Esquina, que foram nossos convidados lá. Foi super legal. Se vocês não assistiram a live que a gente fez, a entrevista, Felipe com a Marina, foi bem legal. Corre lá no canal da gente. E em breve essa live vai estar, o áudio da live vai estar disponível no Spotify, lá também onde a gente sobe os nossos áudios do que a gente já produziu. Obrigado, gente. Que isso, a gente agradece por ter chamado a gente para fazer uma live. Pessoal, se vocês ainda não assistiram, corre lá no canal Profusão, o link vai estar aqui na descrição. Assista a live e deixe seu joinha, siga a página. Cara, o canal é muito fera. Eu curto bastante, estou sempre assistindo. E escutando podcast. Exatamente. Obrigado. É uma honra receber você aqui, Léo. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado, Marina. A gente que agradece. Muito obrigado mesmo. Eu vou te falar, é estranho quando você está em uma chamada com pessoas que você escuta que realmente parece que as pessoas são íntimas, né? É engraçado isso. Parece que você já conhece a pessoa há tanto tempo. Cara, isso é a parte mais engraçada, acho que de tudo isso, desse lance de podcast e tudo mais. Desse formato que vocês fazem, que é o formato áudio, que, cara, é muito louco, porque você começa a virar, tipo, amigo das pessoas, você nunca mandou um oi pra elas, nem por mensagem. Então você só escuta elas, às vezes, pô, uma vez por semana no trabalho, eu vou lá, coloco vocês pra ouvir, e aí, tipo, eu fico, sei lá, 40 minutos escutando vocês, vendo o que você acha engraçado, o que a Marina acha engraçado. É muito show de bola isso daí, agora tá aqui, é maravilhoso. Ah, que bom. Você, como você fica discutindo os episódios, então, com a gente. Mentalmente eu converso várias coisas com vocês, mas... Mas quando quiser falar alguma coisa, só manda mensagem que a gente está aqui para receber essas mensagens. E pessoal, se vocês também quiserem conversar com a gente, manda aí no direct do Insta ou no Twitter, tanto no Insta quanto no Twitter. E se quiser mandar um e-mail pra gente, pode mandar no terrornaesquina@gmail.com. A gente tá aqui para te escutar e ler o que você vai mandar. Manda uma creepypasta, um relato, ou se quiser mandar só um oi, pode mandar. Se quiser xingar a gente também, fique à vontade. A gente fica muito feliz em receber recadinho de vocês, hein? Apareça. Isso mesmo. Não se esqueça de se inscrever no nosso podcast no Spotify. A gente tem um canal no YouTube, só que vai ficar para uma outra hora. Por enquanto, eu tô focando só no nosso podcast. Então, ativa o sininho, avalie a gente, deixa 5 estrelas, por favor. Mas faz a sua avaliação sincera, do coração. E aí, vocês estão preparados para o episódio de hoje? Preparadíssimo. Não é possível. Você tá, Mar? Eu já tô com medo. Olha, o episódio que eu vou narrar, a creepypasta que eu vou narrar para vocês, ela é meio que um complemento do Missing Time. É tipo uma outra versão de efeitos temporais. Mas isso vocês vão descobrir no meio do episódio, porque eu não posso contar aqui, senão eu vou estragar. Eu não posso contar, gente, mas só pra vocês saberem. Só pra vocês saberem, tem uma certa afinidade com o episódio passado. Se
Se vocês não escutaram, volta lá no Missing Time que tá show de bola, viu? O pessoal tem que escutar esse daí, porque de longe, cara, puta, quem curte essa pegada, eu não sei, acho que ficou uma pegada mais científica, sabe? Meu, sensacional. Curti A gente muito. sentiu isso mesmo, ficou mais sci-fi. Ah, mas parece que sempre que a gente fala de extraterrestre, a pessoa fica uma coisa meio. Varginhense falando de extraterrestre. A creepypasta de hoje, ela tem correlação ao episódio passado, e ela se chama, aquele título nada curtíssimo, A Fita de Segurança Mais Estranha que Eu Já Vi. Ela foi escrita pelo Powerhawk Mesh e ela foi publicada no creepypasta.fandom. Estão preparados? Vou começar. Bora ficar com Manda medo. pra gente. Eu trabalho em um posto de gasolina na zona rural da Pensilvânia. É um trabalho chato, mas é bem fácil e paga bem. Algumas semanas atrás, um cara novo começou a trabalhar. Eu não quero expor ele, então eu vou chamar de Jeremy. Jeremy é estranho. Ele tem cerca de 25 ou 26 anos e quase não fala. Mas tem a risada mais assustadora que eu já ouvi. Meu chefe e eu notamos isso, mas nunca foi um problema, sabe? Não tem muito que a gente pode fazer sobre isso. E os clientes nunca reclamaram, então... Ele sempre fez seu trabalho muito bem. Até algumas semanas atrás, que, de qualquer forma, foi quando as coisas começaram a desaparecer. O roubo por funcionários pode ser um problema em qualquer empresa que venda bens de consumo. E há apenas algumas pessoas trabalhando por vez nesse posto de gasolina. É um lugar bem pequeno, sabe? No meio de uma rodovia. E... você sabe. Cerca de 2 semanas atrás, meu chefe começou a perceber que estávamos com falta de óleo de motor. No início, eram alguns recipientes de cada vez. Depois, prateleiras e depois caixas inteiras. E depois, cara, remessas inteiras sumiram no dia seguinte, assim que a gente chegava. E sempre seria logo após os turnos de Jerry. Meu chefe verificou as fitas das câmeras de segurança de todas as noites que ele trabalhou, mas nunca conseguiu pegá-lo em flagrante. Jeremy começava a trabalhar e então o óleo do motor sumiria no dia seguinte. Ah, Jeremy. Meu chefe geralmente leva as fitas para casa para tentar pegar Jeremy roubando. Mas sua filha teve um jogo de softball ontem à noite. Então ele me pediu para assistir a fita para ele. Ele me ofereceu para me pagar horas extras por debaixo da mesa, então obviamente que eu aceitei essa oferta. Lá possui 3 câmeras, então ele me deu 3 fitas diferentes para verificar. Achei que seria uma longa noite, mas eu tô tentando economizar para as férias, então realmente precisava do dinheiro. Levei as fitas para casa e as coloquei em videocassete antigo. Me recostei na cadeira, então comecei a assistir. 2 dias atrás, a última vez que ele trabalhou, Jeremy começou às 16 horas. Tudo parecia bem normal no começo. Contou o dinheiro na gaveta e esperou um freguês. A primeira pessoa que entrou foi a senhora Templeton. A marca de tempo no vídeo dizia 16:03. Ela já é freguesa. Ela pegou os seus cigarros e um jornal e pagou com uma nota de $20. Nada incomum. O próximo cliente foi um cara local chamado Ron. Ele dirige uma motocicleta. Geralmente vem a cada poucos dias. Encheu o tanque, pegou um saco de carne seca, pagou com um cartão de crédito e foi embora. Em seguida foi um cara com um chapéu de cowboy. Eu nunca tinha visto antes, mas temos muitos estranhos passando. Como em qualquer posto de gasolina, né? Ele abasteceu $40 em diesel. Dólares, né? Pagou com uma nota de $100. Eu nunca mais vou conseguir falar dólares. E seguiu seu caminho. Eu me sentei e suspirei. A única coisa mais chata do que pode fazer esse trabalho é ver outra pessoa fazendo ele. A oferta do meu chefe foi suficiente para me manter assistindo. Então eu deixei a fita ligada. Tudo parecia bem normal. Eu tive a sensação de que se Jeremy estivesse roubando óleo de motor, ele já sabia de que a gente já estava bem desconfiado dele. Eu não esperava que ele fosse burro o suficiente para nos deixar pegá-lo nas câmeras.
As coisas continuaram chatas e rotineiras até por volta das 5 horas. Às 17h03, a senhora Templeton voltou. Ela deve ter esquecido alguma coisa, mas não foi bem isso. Ela comprou o mesmo maço de cigarros de antes e o mesmo jornal. Ela pagou com mais $20. Isso é estranho, pensei, mas, novamente, ela é um pouco distraída. Achei que Jeremy deveria ter dito a ela que ela já tinha pego os cigarros, mas não é contra as regras vender as mesmas coisas 2 vezes para alguém. Foi quando Ron entrou novamente. Ele encheu outro tanque de gasolina para sua motocicleta de novo. Mais tarde eu verifiquei a câmera externa porque eu pensei que talvez ele tivesse outro carro que queria abastecer. E o mesmo pacote de carne seca, e pagou com seu cartão de crédito novamente. Não é grande coisa. Eu percebi que isso era apenas uma coincidência estranha. A senhora Templeton é uma esquecida e Ron provavelmente possui mais uma Harley. Foi quando o cara do chapéu de cowboy voltou. Eu senti um calado. Não. Peraí. Tá claramente o cara mexeu na câmera, não é possível. Cala a boca, menino, peraí. Senti um calafrio percorrer a minha espinha. Não vai no diesel, não vai no diesel, eu peguei falando pra mim mesmo na minha sala vazia. Mas ele foi. E abasteceu $40 em diesel e pagou com outra nota de 100. Cada movimento que ele fazia era idêntico à sua primeira visita. Até a maneira com que ele coçou o nariz antes de sair. Ou esse cara é rico, ou tem muitos caminhões e acabou de se mudar pra cidade. Ou algo realmente bizarro estava acontecendo. Eu continuei assistindo. Mas, desculpa, eu tive que interromper porque eu tive a mesma reação. Eu falei assim, cara, o cara tá lá. Não! Tudo tá igualzinho, cara. Isso não passa nem na cabeça da pessoa dos vídeos, não. Não sei. Cada cliente para a próxima hora era o mesmo de antes. Cada um. Eu estava seriamente apavorado. E então, às 18h03, a senhora Templeton voltou. Ela comprou seus cigarros e jornal novamente e pagou com uma nota de $20. Achei que ia perdê-lo. Eu só assisti mais meia hora antes de começar a avançar rapidamente pelo resto. Era tudo igual. Todos os clientes chegavam exatamente nos mesmos horários, com exatamente 1 hora de intervalo. Agora eu sei o que você está pensando. Aquele filho da puta sorrateiro do Jeremy tinha mexido com as fitas. E havia repetido várias vezes sua primeira hora de negócio, deixando a câmera em loop. Esse não foi o caso. Tem janelas ao redor da área da caixa registradora, em que a câmera cobre. Eu observei a luz do sol desaparecer enquanto o tempo passava. E, o mais estranho, a rotina de Jeremy não se repetiu. Ele varreu, esfregou, reabasteceu e fez todas as suas tarefas exatamente como você esperaria. Mas os mesmos clientes continuavam chegando. Uau. Uau mesmo, cara. Algo estava seriamente errado com o que eu estava vendo. Eu não tinha explicação para isso. Então eu pulei para quando ele trancou e saiu pro seu carro. A parte que ele trancou o bolso e saiu pro seu carro. Ele não tinha roubado nada, mas eu continuei assistindo, só para ter certeza. Eu avancei mais uma vez para cerca de meia-noite. E, exatamente 00:03, do nada, o rosto de Jeremy aparece na câmera. Tipo, não quero dizer que ele se moveu ou moveu a cabeça para a vista. Quero dizer que, em um segundo, a loja estava vazia. E no segundo seguinte, seu rosto era tudo que eu podia ver. Ele não estava olhando para a câmera. Ele estava olhando para mim. Para mim. Eu tinha certeza disso. Cara, eu gritei pro remoto. E no momento em que eu peguei o controle, ele tinha ido embora. Assim como ele tinha saído. Em um quadro ele estava lá, no outro não. Minhas mãos tremiam, mas eu coloquei a outra fita. A outra câmera interna mostra a área dos fundos, perto da caixa registradora. E eu podia ver como ele se levantou para colocar o rosto na câmera, sim, então eu pulei diretamente para 00:03. Mas não havia nada. Eu poderia vê-lo em pé em uma cadeira ou algo assim nessa fita, mas ele não estava lá. Eu não o vi entrar na loja depois que ele saiu. É como se ele não estivesse realmente lá. Ele não sabe o código de segurança e nem o alarme foi acionado naquela noite depois que ele trancou. O que eu vi, no entanto, foi 00:03 e o óleo do motor desapareceu da prateleira. Tudo isso, igual ao rosto de Jeremy.
Um segundo tava lá e no outro não tava. Eu desliguei a fita e fui pra cama. Mas, obviamente, eu não consegui dormir. Meu corpo tá exausto agora, mas a minha mente tá correndo com isso. Essa fita foi, sem dúvida, a coisa mais assustadora e perturbadora que eu já vi na minha vida. Sabe o que eu lembro quando o Jeremy quando aparece o rosto do Jeremy no vídeo? Me lembra uma noite de crime, que o cara tá com o rosto no olho mágico. Me lembra isso. Não sei porquê. Não, realmente, cara, naquela cena da noite de crime dos caras do lado de fora da casa, é isso que lembra mesmo. O cara lá, pum, do nada, olhando pra sua cara. É isso. Sinistro. Exatamente. Eu entro no trabalho em algumas horas. Meu chefe me pediu para trazer as fitas de volta e contar a ele o que eu encontrei. Mas realmente, o que diabos eu vou dizer? Jeremy trabalha no turno da noite essa noite, logo depois de mim. E o plano é que meu chefe entre logo antes de eu sair e o confronte comigo. Já que eu deveria ser a pessoa que pegou ele roubando, né? Eu não tenho ideia do que eu vou fazer. Eu acho que eu vou ter que mostrar as fitas pro meu chefe, mas eu não quero vê-las com ele. Eu não quero reassistir essa droga de fita. Eu nunca mais quero ver algo assim. Eu não consigo tirar da minha cabeça a imagem de Jeremy sorrindo diretamente para a câmera. Foi o olhar mais assustador que eu já vi no rosto de outro ser humano. De qualquer forma, eu vou tentar dormir de novo mais um pouco das últimas horas antes de ter que entrar e lidar com isso. Eu vou deixar vocês saberem o que vai acontecer. E assim acaba o creepypasta. Mentira, sim, mais um pouquinho. Ufa. Pega na esquina, filho, se acabar desse jeito. Então lá, atualização 14h49. Atualizando do meu telefone. Peço desculpas antecipadamente pelos erros. Meu chefe acabou de assistir às últimas fitas. Eu disse a ele o que esperar, mas você realmente não pode preparar alguém para algo assim. Ele tá cagado de medo. Eu ainda também tô. Jeremy deve chegar às 16. Temos um pouco mais de hora para nos recompor. Mas nenhum de nós sabe o que vai dizer a ele. Ele é apenas um cara fudido que gosta de roubar óleo de motor e assustar as pessoas? Ou ele é outra coisa? Cara, eu não sei que loucura é essa. Mas alguém acha que ele pode ter algo a ver com um loop temporal? Meu chefe disse que nunca notou nada parecido nas outras fitas. Mas a maneira com que ele apareceu nessas me fez pensar que ele sabia que eu estaria assistindo. É como se ele quisesse que eu visse o que ele poderia fazer. Como se ele estivesse se exibindo ou algo assim, sabe? A maneira com que ele sorria para a câmera era como uma criança mostrando um castelo de areia que eles acabaram de construir ou algo assim. Não sei. Provavelmente pareço louco falando isso. Eu certamente me sinto à parte. Eu vou falar um pouco mais com meu chefe. Temos que nos acalmar e descobrir como lidar com isso. Vou atualizar novamente hoje à noite, mas tenho um mau pressentimento sobre como isso vai acontecer. Atualização 16h33. Nenhum sinal de Jeremy. Tentei ligar para ele, mas seu telefone está desligado. Estamos chamando a polícia. Atualização 17h33. Nenhum sinal de Jeremy. Tentei ligar para ele, mas seu telefone está desligado. Estamos chamando a polícia. Atualização 18h33. Nenhum sinal de Jeremy. Tentei ligar para ele, mas seu telefone está desligado. Estamos chamando a polícia. Atualização 19h33. Nenhum sinal de Jeremy. Tentei ligar para ele, mas seu telefone está desligado. Estamos chamando a polícia. Atualização 20h33. Nenhum sinal de Jeremy. Tentei ligar para ele, mas seu telefone está desligado. Estamos chamando a polícia. Atualização 22h58. Puta merda. Puta merda, puta merda, puta merda. Acabei de chegar em casa e vi minhas atualizações anteriores. As coisas fazem menos sentido agora do que nunca. Aqui está o que eu posso te dizer. Eu fui trabalhar, Jeremy nunca apareceu. Meu chefe e eu decidimos chamar a polícia, como você sabe. Quando peguei o telefone para ligar, porém, o sol se apagou. Eu não tô falando merda.
Foi o que eu pensei que aconteceu. Aparentemente, eu apaguei por exatamente 5 horas, porque quando eu olhei para o relógio eram 21h33. Acho que fiquei preso no ciclo temporal de Jeremy. E então saí dele no ponto exato em que eu desmaiei. Se isso faz sentido, né? Mas foi aí que as coisas ficaram realmente estranhas. Meu chefe estava bem ao meu lado quando eu desmaiei, pronto para corroborar minha história para a polícia. Quando eu acordei, o telefone estava na minha mão, mas estava mudo. Nem mesmo um sinal de descagem. Meu chefe ainda estava ali, mas não estava se movendo. Ele estava de pé, mas congelado. Eu olhei para o relógio novamente e ele não estava se movendo. O ponteiro de segundos estava preso no 00. Era exatamente 21h33. O relógio da caixa registradora, a tela do computador, também não estava se movendo. Meu telefone estava congelado. Havia até um cliente no caixa esperando o meu chefe que lhe trouxesse cigarros. Aposto que esse seria o 5º pacote do dia. Eu dei o fora de lá. Não tranquei, não apaguei as luzes e, desculpem pessoal, não peguei as fitas de segurança para colocar na internet. Acredita em mim, essa era a última coisa da minha mente. O posto de gasolina fica em uma grande rodovia e os carros estavam estacionados ao longo dela. Exceto que não estavam muito bem estacionados, eles estavam congelados. As pessoas lá dentro estavam sentadas como estátuas de cera. Eu entrei no meu carro e rezei para que ele ligasse. Felizmente ele ligou. Na metade do caminho para casa, o tempo recomeçou. A estática do rádio se transformou em música, como deveria ser. E pelo que pude perceber, ouvindo o apresentador falar entre as músicas, ninguém notou o congelamento do tempo, ou seja lá o que isso fosse. Eu era o único. Bem, eu tenho certeza que Jeremy também notou. E eu ainda não tenho ideia de onde ele está ou o que ele está fazendo. Estou me escondendo no meu quarto e vou chamar a polícia novamente pela manhã. Não sei se alguma vez consegui falar com eles antes, ou se eu consegui, se eles me levaram a sério. Estou com medo pela minha vida nesse momento. Atualizarei amanhã, se possível. O que vocês estão achando até agora? Comentários, gente, comentários. Estou me sentindo só. Cara, eu até agora, assim, dá um medo disso daí tá acontecendo e ninguém tá percebendo. Pelo menos foi isso que eu fiquei pensando. Falei, puta, imagina se isso daí tá rolando na real e eu sou uma das estátuas de cera. É. Exatamente. E se você tá fazendo um loop e comprando a mesma coisa a cada hora por 5 horas seguidas e você nem percebe isso? Com certeza o meu extrato bancário estaria me avisando disso daí. Eu tava pensando nisso daí, eu falei, é uma fonte infinita do cara ficar rico. E todo mundo Realmente? só pra comprar a mesma coisa todo dia. O cara lá que enche o tanque da gasolina, da moto lá, tá sensacional. E você, Como que não Mar? tá vazando esse combustível de dentro do tanque? Eu tô bem bugada com essa história. Sim, Tá então, muito eu da hora. tenho. Relendo agora, eu tenho umas questões com essa creepypasta, mas no geral ela é bem legal. A questão do tempo, né, do lapso temporal que causa. Mas vamos terminar depois a gente discute. Só queria saber o que vocês estavam achando até agora. Atualização final 10h33. Eu finalmente adormeci ontem à noite por volta das 4 da manhã. Eu não tenho ideia como eu dormi, né? Acho que a exaustão finalmente me venceu. Esta manhã, eu acordei com meu telefone tocando. Era meu chefe. Ele estava me ligando desde as 6. Ele acordou quando o tempo voltou ontem à noite e imediatamente chamou a polícia. Eles vieram para ver o que estava de errado e ele lhes contou tudo. A polícia por aqui é gente pequena, sabe? Eles estavam mais preocupados com a falta do óleo de motor do que com qualquer outra coisa. Mas meu chefe achou que eles nos escutaria, contando que tivesse a atenção deles. E eles decidiram ir à procura de Jeremy. A gente mantém os formulários de todos os nossos funcionários arquivados, e como o Jeremy começou a trabalhar aqui há pouco tempo, foi fácil encontrá-lo. Eles verificaram o endereço e foram até a casa dele, e você não vai acreditar no que encontraram. O endereço que Jeremy listou em seu formulário era um terreno vazio. Ou pelo menos agora é, né? Antigamente havia uma casa lá, mas ela pegou fogo em 1993.
Por ser uma cidade pequena, quase todo mundo se lembra daquele incêndio. Uma família de 4 pessoas morava lá há muito tempo. Rumores de que eles tiveram um filho distante sobre o qual nunca falaram. Mas não posso dizer com certeza se isso é verdade. O que posso dizer é que, após uma investigação de seguros, o incêndio foi considerado criminoso. A casa inteira estava encharcada de óleo e incendiada com um coquetel Molotov. A família inteira estava dormindo quando isso aconteceu. Nenhum deles sobreviveu. Cara, eu tive uma epifania aqui. Eles nunca pegaram o cara que fez isso. Cara, se ele tava pegando óleo, tipo, isso é um eco da morte dele, pegando o óleo no posto de gasolina pra incendiar a casa em 1993. Ai, meu Deus, que loucura. Caraca. Nossa. Bizarro. Isso eu pensei agora, acabou de vir na minha cabeça. Eles nunca pegaram o cara que fez isso. Há rumores de que quando eles tentaram entrar em contato com o filho distante, ninguém conseguiu encontrá-lo. De qualquer forma, meu chefe me ligou e me disse isso. E eu surtei. Então ele me pediu para ir ao posto de gasolina. Quê? Você é louco? Eu disse a ele, mas ele me garantiu que os policiais estavam lá com ele. Então ele jogou outra bomba. O FBI também estava na cidade, e eles queriam falar comigo de uma forma ou de outra. Então eu poderia ir lá tranquilo. Era cerca das 7h15 da manhã, e eu queria voltar para a cama, mas eu achei que não conseguiria dormir muito mais de qualquer maneira. Então eu fui lá pro posto. Quatro homens de terno preto me cumprimentaram e me mandaram sentar. Nós revisamos tudo 2 ou 3 vezes até que eles tivessem todos os detalhes do que aconteceu. Contei a eles sobre Jeremy, a fila de segurança e ontem à noite no trabalho. Tudo. Finalmente, depois que eu terminei, um dos agentes disse: Cruzes, temos outro em nossas mãos. Cruzes. Então, eles me fizeram assinar um monte de papel dizendo que eu não contaria isso a ninguém sobre o que aconteceu. Então, não posso dizer muito mais. Posso estar infringindo a lei apenas postando isso. Então, agora eu estou em casa e eu não tenho certeza do que fazer comigo mesmo. As palavras daquele agente, quando eu lhe contei a história, vão me assombrar pelo resto da minha vida. De qualquer forma, eu tenho que ir. Eu tenho algumas coisas para fazer hoje. Então eu tenho que ir trabalhar para pegar algumas fitas. Meu chefe e eu achamos que esse cara novo, Jeremy, cara, ele é um completo idiota. Tá roubando óleo de motor. E eu tenho que assistir as imagens de segurança para ver se eu consigo pegá-lo fazendo isso. Tem coisas melhores para fazer, mas meu chefe tá me pagando horas extras por debaixo da mesa. E eu estou tentando economizar para as férias para que eu possa realmente usar o dinheiro. Deve ser bem simples. O óleo sempre desaparece logo após seus tunes. Acho que eu vou assistir as fitas e pegá-lo em flagrante e pronto. E pronto, é isso. Tan, tan, tan. Eita! A creepypasta então Boa, hein? começa num loop maior ainda. Meu. Felipe. Será que o cara tem o superpoder de, tipo, manipular todo mundo, menos o tempo? E eles estão desde 1900 bolinha fazendo isso todo santo dia? O Jeremy, no caso? É. Não sei. Léo, o que você achou? Cara, eu aqui, enquanto você estava lendo, eu conjecturei várias coisas muito legais. Eu fiquei pensando, falei, cara, que loucura que pode ter acontecido aí. Me veio desde falha na Matrix, Uhum. naquela hora que começa a rolar um looping louco, tipo, e aí depois ele percebe que tá acontecendo alguma coisa errada. Eu pensei assim na hora, eu falei, meu, é o déjà vu lá do primeiro filme, quando eles passam, vem o gatinho, e depois eles passam de novo e vem outro gatinho. Falei, meu, eu acho que pode ser um pau na Matrix aí que tá dando ruim e os caras têm que ficar espertos. Mas também me veio na cabeça Dark e Efeito Borboleta. Sim. Efeito borboleta é bem da hora, né? Cada hora repetindo uma coisa diferente, né? Uma ação diferente. Exatamente. Mas o que a Marina falou aí do cara ter um superpoder Isso. também ficou na minha cabeça. Eu ia puxar isso de volta. O Jeremy ser algum tipo de entidade, ou demônio, ou possui alguma habilidade especial mesmo, mutante, sei lá, e consegue controlar, não sei, o tempo ou as pessoas.
Mas, Deu uma de Wanda Maximov e deixou todo mundo da cidade preso, né? discorra mais sobre o que você, essa sua teoria. Vai, eu te cortei porque eu queria ver se alguma teoria do Léo compactuasse com a sua. Não, na verdade, não aprofundei muito na ideia, não. Vai ver, tipo, ele é tipo o Kevin mesmo, do. Precisamos falar sobre o Kevin, que queria matar os pais e tal, mas não. Mas tem algum tipo de poder muito doido. Sabe o que eu tava pensando depois que eu comecei a ler? Que eu reli, né? Que ele incendiou, ele tacou óleo na casa e tacou fogo. E que isso poderia ser tipo um eco da vida dele, só que deu falha na Matrix e esse eco dele tava recuando até hoje de uma maneira muito esquisita. Cara, eu pensei nisso daí também. Será que de repente o cara que não tá escrevendo. O que eu imaginei, né? Será que o cara de repente que escreveu a creepypasta, ele não tá. De repente. Ele morreu e ele virou tipo um eco daquele último dia dele? E aí agora o negócio tá tudo bagunçado e o cara que ele trabalha, de repente ele tá colocando como o responsável por tudo isso, mas na realidade não é ele. Porque pelo que deu a entender. É o mundo inteiro, não é? Que dá esse pau de rebootar, ou de voltar, ou de ficar travado? Não, era só na região do posto. Porque depois que ele sai da região. Era só na região do posto? Só na região do posto. E depois que ele sai, volta tudo normal. Tanto que quando ele saiu com o carro, o rádio voltou ao normal e parecia que ninguém tava sentindo nada, sabe? Verdade. Então temos aí outra hipótese, aí se formando. Uhum. Eu não consigo, eu acho que vai além da minha imaginação pensar alguma coisa além de falhar na Matrix ou que o cara controla o tempo. O fato dele controlar o tempo é uma ótima. Acho que talvez seja a melhor explicação, né? Porque aí a gente consegue colocar que realmente o cara tava fazendo isso daí, tipo, em momentos diferentes, em épocas diferentes. E agora. Outra coisa que eu fiquei pensando é, que droga dessa vida desse Jeremy, né, cara? Trabalhar pra sempre. Nossa, não vai rolar aposentadoria. E o FBI? O que o FBI tava cheirando lá falando conseguimos pegar mais um? Cruzes, temos outro em nossas mãos. Será que ele tava falando do Jeremy? Será que ele tava falando do cara que tava narrando a creepypasta que tava sofrendo com o Lupin? Interessante. Esses caras do FBI estão muito com cara de homens de preto. E, às vezes eles conseguiram. Às vezes eles estão lidando com outra zona de tempo estranha. Isso! Outra zona de tempo estranho. Em que ele tá falando, temos outro em nossas mãos, não seriam as pessoas, mas outro lugar, né? Outro posto, outro. Pode falar. Tipo aquela pegada do Loki, né? Que tinham, tipo, as variantes, né? Que ficavam. As variantes, Que você conseguia ficar mudando, tipo, vamos supor, a variante daquele tempo conseguiu fugir e foi pra outro tempo. E de repente ele tá fazendo alguma coisa lá que não deveria estar fazendo. Pode ser. Aí Men in Black total, realmente. Então, se tivesse ele se vendo na câmera, fazendo coisa que ele não tava fazendo, a gente podia falar que era um double, né? Doppelganger, né? Mas, verdade. Porque o Doppelganger encosta bastante no Lupin, né? Sim. Aquele lance de você ver uma pessoa passando e aí daqui 10 minutos você vê ela passando fazendo a mesma coisa. Isso. Eu fui procurar alguns relatos de Lupin lá no Reddit, só que eu não encontrei nenhuma. Eu encontrei uma outra creepypasta, só que ela era mais curtinha, só que ela encostava no Doppelganger. Só que tipo, até o título é... Alguém sabe alguma coisa sobre Doubles? O Doubles eles falam que é o Doppelganger, né? Quando fala Doppelganger. Ou loops temporais? Alguém pode me ajudar com isso? Só que eu não sei se encaixa em loop temporal. Vai mais sobre Double. Sim. Não, mas no geral, cara, é uma creepypasta que dá muito. Eu acho que é aquele lance dela gerar incômodo. De você ficar tentando queimar neurônio pra tentar descobrir o que tá acontecendo. E você fala, cara, tá esquisito, essa história não tá normal. Sim. Mas vamos lá, deixa eu te perguntar. Eu vou começar com você, Léo. Você já teve alguma experiência com Missing Time, puxando o episódio anterior, ou looping temporal, ou alguma falha na Matrix que você sofreu?
Cara, assim, perceptível, assim, eu acho que não. Eu acho que entra muito naquilo que a Marina falou no último episódio, que ela falou assim, às vezes eu sentia que, tipo, sei lá, eu tinha perdido 5 minutos, alguma coisa assim e tudo mais, mas eu acho que isso daí é porque eu tava viajando na maionese na minha cabeça, sabe? Às vezes eu tô, sei lá... Ansiedade mesmo, coisa do tipo, né? Tipo, sei lá, às vezes eu tô na academia e você tá na esteira lá fazendo esteira, que é uma parada, tipo, ultra chata, e aí você tá devaneando sobre, putz, o que eu vou fazer amanhã e tudo mais, e aí você acaba, às vezes, na hora que você olha, você fala, nossa, já passou 10 minutos. Mas missing time mesmo, tipo, de você olhar no relógio de novo e ter perdido, até hoje não, e eu acho que isso ia ser muito macabro, cara. Eu acho que quem sofresse com isso ia ficar marcado pro resto da vida, né? Não há hipnose que ajude. E você, Mar? Alguma experiência com looping? Não, looping temporal não. Ultimamente, nessa pandemia, parece um dia da marmota, né? Nossa, parece Todo mesmo. dia igual, faço a mesma rotina, mas É o não. melhor, todo dia tem cara de domingo. Você olha e fala assim, cara, nada vai funcionar hoje porque a gente tá na pandemia e eu vou ter que ficar aqui em casa sem fazer nada o dia inteiro, só sofrendo com os números aumentando. Eu fiquei uns meses desse jeito, sabe? Eu acordava e falava... Parecia que tinha perdido o sentido, sabe? Não ter uma rotina. E, Felipe, uma parada que eu acho legal, talvez a gente colocar, né, tanto fazendo um pouquinho do adendo do último episódio quanto desse daqui, é o tanto de relato e material oficial que a gente tem sobre Missing Time, né? A gente lá no canal, a gente gosta de flertar bastante com ufologia, essas coisas, né? A gente gosta de produzir muito material e às vezes a gente entra, tipo, em arquivo nacional para pegar relato oficial da aeronáutica ou para pegar relato oficial de polícia, essas coisas. E você vê que é uma parada muito recorrente quando tem esse caso com, por exemplo, a gente não sabe se é exatamente extraterrestres, né? Mas, tipo, com ETs, assim, a gente acaba vendo que essa é uma coisa que acontece corriqueiramente, né? Você sempre vê o pessoal falando assim, pô, eu tava viajando de carro e do nada eu perdi meia hora, eu perdi 40 minutos, eu perdi... Aí você fala, pô, alguma coisa aconteceu. O que você tava andando de carro durante uma hora que você não saiu do lugar e você, tipo, demorou uma hora a mais pra chegar? Então, de repente, é uma parada pra se pensar aí também. Isso é muito macabro. Igual a gente falou, você falou de relatos oficiais, que é bem consagrado o Pat e Barney Hills, que tiveram um missing time ferrado. Não, mas da hora. Muito boa. Cara, deixa eu ler esse relato aqui do cara, do looping. Deixou? Lê pra gente. Alguém sabe alguma coisa sobre doubles ou looping temporal? Alguém pode me ajudar? Esse foi publicado lá no /NoSleep, é um subreddit. Está escrito lá. Ei, r/NoSleep, que é quando você faz a referência. Eu sou um leitor assíduo, adoro coisas aqui, mas eu fiz algumas coisinhas para postar isso porque, bem, as coisas estão ficando estranhas. Não sei quanto tempo eu tenho ou o que vai acontecer a seguir, mas vocês são todos mestres do estranho. Se alguém puder me ajudar a descobrir o que fazer, acho que são vocês. Sinto que as paredes estão se fechando sobre mim. Ok, respira fundo. E isso vai fazer mais sentido se eu lhe contar algumas coisinhas. Eu sou um cara de 18 anos. Eu tô em casa nas férias da faculdade. Eu moro em uma casa de tamanho decente no subúrbio de Massachusetts, com os meus pais. No Natal, minha mãe conseguiu uma escapadinha no final de semana para eles viajarem para fora da cidade, me deixando em casa para cuidar dos animais. A gente tem 2 cachorros, Léo, que é um poodle toy de 10 anos, e Kai, que é uma mistura de terrier com um da Pomerânia, de 3 anos, junto com o meu hamster, o Peanut, que trouxe para casa da faculdade. Ao todo, somos 4 criaturas vivas dentro de casa no final de semana. Mamãe estava muito preocupada antes de sair porque eu acabei de receber umas notícias e, bem, não tenho um grande histórico de saúde mental. Mas mamãe e papai estavam realmente ansiosos por essa viagem, então eu me assegurei a ela de que tudo ficaria bem. Mesmo que eu não tivesse tanta certeza assim. Eles partiram nessa manhã. No começo estava tudo bem, eu sou adulto afinal. Cuidei dos animais, preenchi alguns formulários médicos e fiz algumas tarefas domésticas. Foi cerca de 20 minutos atrás que as coisas ficaram estranhas. Eu alimentei meus cachorros por volta das 4h30, das 16h30.
Eles ficam com fome cedo. E eu tava lá no sofá da sala. Então eles começaram a latir pra mim, o que normalmente significa que eles querem dar uma volta. Isso era por volta das 17h45. Então eu imaginei que eles estavam prontos para sair. Me levantei, calcei os sapatos e os levei para fora. O tempo tava estranho, sabe? Tipo, mais quente que o normal do que o inverno passado. Mas isso foi outro nível. O ar tava tão espesso que parecia que eu poderia dar uma mordida nele. A neblina também estava pesada, fazendo com que qualquer raio de luz parecesse quase sólido. Os cachorros, como sempre, não se importaram e continuaram o que tinham que fazer, as suas necessidades. Temos que manter a Kai na coleira porque ela gosta de fugir, mas Léo é velho e sabe onde está sua comida. Então ele vai ficar perto e não importa o que aconteça. A gente estava andando pelo caminho da frente de casa, bem na frente da grande janela saliente que dá para a sala de estar. De repente, eu vi um movimento dentro da sala. Eu me virei e olhei e quase me caguei. Sentado no sofá, estava eu, com a Kai no meu colo e Léo sentado do meu lado. Exatamente como estávamos antes de eu me levantar para tirá-los, para a gente sair. Eu olhei o meu telefone e fazia cerca de 15 minutos desde que saímos. Então, os cachorros lá de dentro, eu quero dizer, começaram a latir. Eu assisti em estado de choque quando uma cópia idêntica de mim se levantou do sofá e colocou os sapatos. E então me ocorreu que ele ia sair. Ele ia vir direto na minha direção. Peguei Léo, puxei a coleira de Kai tentando fazê-lo se mover mais rapidamente enquanto eu ia para o deck da parte de trás de casa. Eu lembrei que papai sempre colocava uma chave reserva da porta nos fundos sobre a grade. Léo estava quase contorcendo os meus braços e Kai estava tentando puxar sua coleira. Para eles, acho que acabei de arruinar uma caminhada perfeitamente boa. Tateei no escuro sob a grade até encontrar a chave que me pareceu uma eternidade. Então, ele dá um pouco de luz usando uma lanterna do celular para iluminar a maçaneta da porta traseira. E a hora, 17 minutos desde que eu tinha saído. Olhando para dentro da casa, meu Double ou os cachorros já estavam saindo. Se eles ainda estivessem seguindo o meu caminho, isso significava que estariam do lado direito da casa, não muito longe da minha localização atual. Agora, segurando Léo como uma bola de futebol e quase arrastando Kai, eu abri a porta dos fundos, nós pulamos para dentro e eu fechei a porta. Algum instinto infantil me disse que eu tinha que ir direto pro quarto. Nada de ruim acontece lá, certo? Esconder debaixo do cobertor, né? Eu decidi pegar Kai também usando o meu outro braço. Nenhum deles é tão pesado de qualquer maneira. Subimos as escadas e entramos no meu quarto. Percebi que, como o Double parecia estar me seguindo o mesmo caminho, esconder-me não ia adiantar muita coisa. Levei os cachorros para o meu quarto no alto da escada e fechei a porta, trancando. Larguei os cachorros e quase desabei na cama. 15 minutos e esse é o espaço entre nós. Não é porque isso está acontecendo. Não sei por que isso está acontecendo. Espero que todos vocês possam me dar algumas ideias, mas seja rápido. Demorei 13 minutos para escrever tudo isso. Edith. Acabei de me lembrar do meu hamster, Peanut. Felizmente ele está aqui comigo. Eu não ouço nada em sua gaiola agora. Ele provavelmente deve estar dormindo. Edith 2. Bem, foda-se. Eu vou tentar dormir. Alguns segundos atrás eu bati na caixa de serragem na gaiola do que o Peanut dorme para ter certeza que ele estava bem. Houve um pouco de farfalhar e 2 hamsters idênticos saíram. Falta 1 minuto para dar os 15 minutos. Foi isso, é rapidinha. Eita. Essa aí é mais... É uma repetição também, né? É um looping meio com double, né? Então, eu acho que nesse caso encosta bastante as duas. Verdade. Ficou bem... Meu, e o lance dele se ver, ele tem que correr de si, cara. É bem interessante, né? Porque cai naquele do medo de você se ver, né? Sim. E às vezes isso pode dar alguma coisa errada e... Exato. Fudeu o tempo todo, né? Verdade. Isso foi postado no No Sleep pelo Double Following Me. O user é bem...
Duvidoso. Tipo assim, só vou fazer só essa. Ele só postou isso, cara. Mais nada. Caraca, esse cara, assim, se for realmente uma história só escrita, assim, just for fun, meu amigo do céu, o cara levou a sério no lance de criar só uma conta só pra lançar isso daí. Agora, se o lance foi real todo, pelo menos agora ele vai ter 4 cachorros, né? 4 cachorros. Cara, não, eu fico imaginando quando a cópia chega no quarto e vê a porta trancada, daí vai bugar tudo. Aí vai falhar tudo, aí eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que o mundo vai implodir e nascer de novo. Eu não sei vocês, mas vocês também não ficaram com a questão de e se ele for o Doppelganger? Tipo... Tem isso também. Eu fiquei... Eu não tinha pensado por eu fiquei pensando nisso, que eu falei assim, beleza. Porque Doppelganger, igual no caso dele, que é talvez um Doppelganger persistente, se a gente pode colocar assim, né? Que, pô, uma hora o moleque vai voltar pra casa e você vai ter que lidar com ele. Dá até pra pensar, assim, um universo paralelo de você falar assim, legal, dá de repente pra eu fazer alguma coisa com a minha cópia, prender ele, fazer alguma parada e eu vivo minha vida normal. Mas, nesse caso, não tem muito o que fazer, né? Porque e se ele for a cópia e se ele fizer alguma coisa com o outro, ele vai se ferrar também? Você fica... dá uma zoada. Eu acho que isso que buga toda a Matrix que a gente vive, né? Exato. Mas sabe o que eu tava pensando? Que os cachorros começaram a latir porque tinha alguma coisa lá fora. E os cachorros latiram porque eles estavam lá fora. Não sei. Pode ser. Aí eles queriam sair pra investigar, porque cachorro é curioso. E cachorro cai naquela, né? Se ele vê outro cachorro na rua, ele vai latir. Então... E aí, Má, o que tu acha? Fala aí um pouquinho. Sabe aquela explicação meio por alto que a gente recebe de física quântica no ensino médio? Sei. Que todas as coisas estão ali, mas tipo, os átomos estão ali, mas a gente só consegue ver um. Eu sou muito ruim com isso. Mas será que não aconteceu isso? Tinha várias possibilidades de coisas para acontecer com ele, e por coincidência ele... Não, eu achei excelente, Marina, excelente. Eu não tinha pensado nisso, agora que você pensou, a cabeça explodiu aqui. Realmente aquele lance de dimensões paralelas estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo, só que por serem dimensões paralelas, elas não interagem entre si. E ele caiu num momento ali errado que acabou que, ele viu uma outra dimensão que ele estava fazendo outra coisa, mas que talvez só os cachorros, por eles terem esse sentido muito maluco, que dá um pouco de medo, às vezes, quando eles ficam olhando pra parede e latindo pro nada, que de repente eles sentiram essa parada e falaram, de repente os cachorros separaram que tava tendo esse bug entre as duas dimensões. Aí, Marina... deu essa sobreposição assim, das duas dimensões, os cachorros perceberam e só eles conseguiram perceber, mas ainda tá bugado, porque o pouquinho da Índia tá duplicado ali. E tipo, você fica se perguntando até onde isso vai. Se, tipo, fudeu a realidade dele inteira, ou se vai, uma hora simplesmente ele vai dar um missing time nele e perceber. Reunir as duas linhas do tempo, né? Ou se vai, tipo, dar um estalo nele e ele vê que perdeu 5 horas da vida dele e voltou tudo ao normal, coisa do tipo. Talvez isso seja um pressuposto pro missing time, né? Com certeza. E uma outra parada também que ele não fala, né? Mas que a gente não sabe é se de repente teve uma mudança no ambiente, né? Sei lá, se pra ele tudo ficou esquisito, tudo ficou estranho, ou sei lá, se tava realmente tudo normal, como se tipo, a vida tivesse seguindo normal e só uma pessoa igual a ele tivesse dentro da casa. Que de repente... Não, ele fala, deixa eu ler aqui pra você. Eu devo ter pescado nessa. No início. O tempo estava estranho. Tem sido mais quente que o normal no inverno passado. Mas isso foi em outro nível. O ar estava tão espesso que parecia que poderia dar uma mordida nele. Então, tipo, seria as duas realidades cruzando nesse momento. A neblina também estava pesada, fazendo com que qualquer raio de luz parecesse quase sólido. E os cachorros, como sempre, não se importaram. A sobreposição deu essa condensada no ar. Não, na verdade... isso eu lembrei que você falou, mas eu não tinha me atentado nisso. É verdade. Foi aí que misturou as realidades. Rolou uma parada meio Silent Hill, né?
Sim, Foi. E a gente não pode deixar de levar em consideração que ele foi diagnosticado com problemas mentais. Se bem que isso daí acaba quebrando a perna de 80% dos filmes de terror, né? Sempre pode rolar a possibilidade do cara só tá pirando e... né? Mas às vezes a realidade dele já estava começando a condensar com a outra realidade e ele estava se pagando... Foi diagnosticado com algum problema mental. Verdade. Cara, e agora vocês falando com esse negócio do tempo, não lembra uma pegada meio a lá Sete Além, assim? Lembra, verdade. Cara, eu nunca li sobre Sete Além, mas a Marina adora. Eu gosto muito de relato, eu tenho meu próprio relato de Sete Além também. Que não é meu, na verdade, né? Aconteceu aqui com a família. Quase. É uma coisa muito doida. Fala pra gente, conta aí. Vou contar. É meio bobo, assim. Por favor, logo que a gente mudou pra cá. Faça uma breve descrição do que é Sete Além. Só pra me situar. O Sete Além. Bom, assim, de cabeça, Sete Além é aquela. Quando você faz um caminho que você já está acostumado, ou quando você entra num lugar que você já está acostumado, mas quando você entra em um lugar totalmente diferente, e como se você tivesse ido para outro tempo, ou se as pessoas ali estão muito estranhas, a maior parte dos relatos Sete Além indicam pessoas estranhas no lugar, né? Pessoas que vão te olhar como se você não tivesse que estar ali e tal. Mas varia, né? Tem gente que cai em alguma festa, meio estilo iluminado. Tem gente que pega uma estrada e aí a estrada fica muito estranha e leva muito mais tempo. E aí relaciona com o Missing Time, que aí o pessoal demora a chegar onde tinha que chegar, por aquela estrada que ele já conhece, como se tivesse pego uma dobra no tempo mesmo. Então, os relatos de Sete Além normalmente envolvem essa perda de tempo, né? Entendi. Eu peguei um artigo qualquer aqui da internet, eu peguei o primeiro link que eu digitei Sete Além, o primeiro link apareceu. falauniversidades.com.br, publicada dia 29 de agosto de 2021, e fala: Sete Além seria um universo paralelo ou uma outra dimensão em que todos nós poderíamos chegar, mas não se sabe ao certo como é Sete Além, nem como chegar lá. Só se sabe características contadas através de relatos na internet. De acordo com algumas narrativas, seria algo parecido com a nossa realidade, porém muito mais obscuro, em que as pessoas tinham uma aparência suja ou possuíam olhos mais fundos e negros. Algo que se assemelhasse aos filmes de terror. Portanto, não seria um lugar muito bonito e agradável de estar. Cara, Meu Deus. E é muito engraçado que é justamente isso. Quando a gente mudou aqui pra Anchieta, a gente tava procurando algum lugar pra. A gente tava passeando, né? E a gente viu uma loja de queijo. E aí minha mãe falou: Não, eu queria fazer uma macarronada, vamos comprar queijo e tal. Meu pai parou. E, tipo, parou o carro e desceu do carro. Era tipo. Ele parou em poucos metros da loja. Não dava pra gente ver a loja, mas era perto. Ele tinha que virar uma esquina pra entrar. Então ele virou a esquina e aí depois ele ficou uns 40 minutos sumido. A minha mãe já estava preocupada, as crianças enchendo o saco dentro do carro, um calor do caramba, né? E aí volta meu pai puto, mas puto da cara. Aquela cara de raiva dele. E entrou no carro, bateu a porta e a minha mãe, ué, cadê o queijo? Não comprei não, entrei lá, lugar sujo toda a vida. Fui mal atendido, o cara ficou me encarando, não foi buscar o queijo, não me respondeu se tinha o que eu queria, não sei o quê. Muito sujo, eu peguei e voltei. Aí minha mãe, que isso, Paulo Roberto? Como assim pegou e voltou? Você ficou 40 minutos pra lá. Aí meu pai ficou bem branco, assim, não, acabei de entrar lá e voltei, não fiquei tempo, não. Aí minha mãe ficou brava, né? Peraí, desceu do carro, foi lá. Eu tô passando mal, Marina. Não deu 10 minutos, minha mãe voltou com queijo. Ué, Paulo Roberto, não sei onde você foi, não. Porque eu entrei lá, a moça, tudo muito limpinho, muito arrumadinho. A mocinha me atendeu super bem. Meu pai ficou assim, não é possível, Carlota. Lá agora, eu não passei 5 minutos. E a gente cascando o bico de rir do meu pai. E na época eu já conhecia o relato de Sete Além. E falei, ih, meu pai foi parar em Sete Além, gente. Aí minha mãe, para com isso, menina. Caraca. E minha mãe pé da vida com meu pai, cara, foi muito engraçado. Eu tenho certeza que meu pai virou esquina e foi parar em Sete Além, em Que da Piúma. hora!
Muito macabro isso, Nossa, cara. eu nunca tinha conhecido ninguém que já tivesse passado por uma situação, tipo, que conhecesse alguém e tudo mais. Porque na internet, meu, acho que Sete Além é uma parada que deve ter 1,5 milhão de relatos e, tipo, muita gente fala que já passou por lá ou que, sei lá, foi isso aí que você falou, virou uma esquina e do nada parou em Sete Além e virou a esquina de novo e não tava mais. Meu, tem uma que. Esse daí eu li em algum lugar, algum relato que, tipo, o cara ele entrou no banheiro do shopping. Quando ele saiu, o shopping tava vazio e tudo apagado. Aí ele falou que ele retorna para dentro do banheiro, na hora que ele abre a porta de novo, o shopping tá tipo, movimentado, normal, e ele, tipo, tinha perdido 1 hora da vida dele lá nessa entrada e nessa saída do banheiro. E você vira e fala, cara, olha isso daí, foi tipo o que aconteceu com seu pai. Foi bem assim mesmo. E ele totalmente, não, eu fiquei 5 minutos lá. E as crianças já enchendo o saco, daquele nível assim, quanto tempo pra criança ficar chata daquele jeito. Ele não entendeu nada, ele ficou pé da vida, nem fala mais o assunto, não. Finge que não aconteceu. Nossa, cara, nem eu ia falar, né? Pelo amor de Deus, cara, aconteceu uma coisa bem bizarra comigo. Não, mentira, eu ia entrar no Reddit e ia postar isso. Mas aqui, Com certeza, eu ia postar total. ô Mar, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse relato a gente não contou no último episódio, não? Putz, não sei. Léo, a gente contou. Mas não, contou no Perdido, né? Foi no Naquele episódio episódio perdido. muito. Não, beleza. Uhum. Então eu não contei a minha do banheiro de São Paulo? Será que No Meu episódio Deus, perdido, temos contou, mais mas conta histórias de novo. saindo, gente. Isso daqui tá ficando melhor não, do que eu esperava. porque... Será que o que eu tive não visitei Sete Além também? Eita, nós. Bom, Uai. Léo, você é de onde? Eu sou a capital do cachorro-quente no Brasil. Osasco. Não faço ideia. Osasco. Do ladinho de São Paulo. Mas aqui, é o seguinte, meu tio, ele tem uma loja de aviamento, então vira e mexe, quando era criança, tipo, uns 8 a 10 anos de idade, a gente sempre ia para São Paulo, eu, meu pai e meu tio, no finalzinho das férias escolares, para poder comprar material escolar, porque como ele ia na 25 de março, então conseguia comprar materiais bem legais e um preço bem mais acessível. E como ele ia lá na 25 para comprar coisa de aviamento, eu ia junto com eles. Aí, a gente parou numa lanchonete, porque a gente estava varado de fome, e meu pai, meio largado, né, teve a grande responsabilidade de me deixar ir no banheiro sozinho, em pleno São Paulo, 25 de março, uma criança do interior. Você lembra que sua mãe ouve o nosso podcast, né? Da vida com seu pai. Provavelmente ela vai mandar um WhatsApp pro meu pai e falar: Mário, o que você fez isso com a criança? Bom, ele teve essa grande responsabilidade de me deixar ir sozinho no banheiro do restaurante. E eu fui no banheiro. Entrei no banheiro, que era nos fundos da lanchonete. Era uma lanchonete de esquina, sabe? Não de esquina, mas tipo uma lanchonete. Não era chique. Era uma lanchonete comum que você vende quibe, coxinha, sabe? Nada demais. Eu lembro que na entrada dessa lanchonete tinha um pôster, um banner de um rapaz e ele tava com o braço meio que acenando, então dava pra ver da rua o braço dele. Aí eu entrei no banheiro, na hora que eu saí do banheiro, eu não saí na lanchonete. Eu saí num saguão de um prédio, sabe? Era um saguão, tava um pouco mais escuro. Eu lembro, eu não sei se isso é pegadinha da minha cabeça ou não, eu lembro que tinha um rapaz lá, nesse saguão, que eu perguntei pra ele: moço, aonde que eu tô? Aí ele falou: não sei. Aí, tipo... Então, provavelmente deve ser a coisa da minha cabeça que eu criei, mas a história é verídica, meu pai confirma isso. Aí, o que eu fiz, né? A coisa mais sensata, eu voltei pro banheiro e tentei sair pela mesma porta, só que eu voltei pro saguão, não voltei pro banheiro, pro restaurante, eu voltei pro saguão do prédio. Aí eu falei: cara, tô fudido, nunca mais vou voltar. Eu, com a minha pequena inocência e toda a minha bagagem de conhecimento de uma criança, que uma criança de 8 anos pode ter, tive a grande responsabilidade de sair do saguão do prédio e falei: vou contornar e vou ver se eu chego em algum lugar. Quase que eu atravesso a rua, Léo, nesse momento. Quase que eu atravesso a rua. Se eu tivesse atravessado a rua, eu não estaria aqui gravando esse podcast nesse momento, porque eu provavelmente teria sumido em São Paulo.
ou estaria em outro país sendo traficado, então a gente nunca sabe o que aconteceu. Um Felipe da realidade alternativa deve estar sofrendo por aí, mas enfim. Eu continuei... Cara, eu tô tremendo porque essa história me assusta muito. Eu continuei contornando, né? Eu segui o mesmo quarteirão. Aí a minha bagagem de conhecimento de uma criança de 8 anos teve a sanidade de manter no mesmo quarteirão, que provavelmente eu chegaria em algum lugar. Aí na hora que eu dobrei a esquina, eu vi o braço do lado de fora do rapaz do pôster. Aí eu fui correndo e encontrei meu pai. A versão do meu pai é que eu entrei no banheiro e pela porta do fundo e de repente eu entrei pela porta da frente do restaurante do lanchonete. Oxi! Ele, ele disse que foi até o banheiro para conferir e parece que... Eu não sei, ele disse que o banheiro ele liga quarteirões, sabe? Então provavelmente eu deveria ter saído do outro lado. Tipo, é um corredor e compartilha o mesmo banheiro. Só que, cara, como que eu não consegui voltar? Eu era tão burro assim pra não conseguir ver que o restaurante era do outro lado e que tinha outro caminho. E outra, se essa porta não tava trancada, é um bom jeito de sair sem pagar da lanchonete. É justo, você vai no banheiro e quando vê, some. Mas foi isso que aconteceu comigo. Eu entrei no banheiro do restaurante, no banheiro de uma lanchonete. Caraca! Um lugar diferente. Agora eu tô pensando um negócio aqui também. Olha que legal. O Léo veio pra ouvir uma creepypasta e caiu no 7 Além do podcast. Eita, gente, eu peço desculpas aí se a gente foi muito longe do assunto, viu? Não. Que isso, Não, o podcast é um ser vivo que vai mutando e vai criando várias... Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir pro meu pai me mandar um áudio explicando a versão dele e posto no próximo episódio. O que vocês acham? ele vai precisar fazer isso, porque senão a Geisa vai Caraca! ele vivo. Ô, Felipe, eu vou te falar um negócio. Assim, por mais que beleza, você pode ter saído pela outra porta, mas cara, que a história é bizarra. Arrepiou tudo aqui, meu. Meu, o lance de você ser criança. Cara, ainda mais que tem um atendente lá, né? O cara no saguão falando, tipo, vê uma criança sozinha, tá indo pra porta. Então, sabe, se esse atendente realmente existiu, ele poderia ter me instruído e falar assim, cara, se fosse um corredor, falar assim, cara, era só você voltar que você vai sair na lanchonete, cara. Tipo, ele me pega a minha mãozinha e me leva até lá porque eu sou uma criança. Mas se o cara existiu, eu fui teleportado ou fui em 7 Além e fui teleportado erradamente na hora que eu voltei pra dimensão certa. Cara, foi exatamente isso daí. Aí você passou por uma porta trancada. Uhum. É verdade. Ou se não, o que eu fiquei batutando aqui na minha cabeça quando eu estava contando a história é que de repente você abriu a porta e você saiu lá em 7 Além. Inclusive falam que normalmente as pessoas que estão lá do outro lado, né, em 7 Além, elas não são muito receptivas. Foi aquilo lá que acho que o pai da Marina falou, né? Geralmente eles tratam mal, eles fedem, o lugar é meio zoado. De repente você topou com uma pessoa do outro lado e sei lá, quando você passou pela porta do saguão, você voltou pra realidade e você deu aquele lapso tipo de espaço-tempo, sabe? Você foi parar pra fora do lugar. Aí você falou, caraca, bicho. Cara, que macabro. Eu vou perguntar pro meu pai da versão dele e trago aqui no próximo episódio, mas, cara, é mó sinistro isso. Eu lembro de ter passado várias vezes pela mesma porta, talvez eu devo ter bugado a realidade passando diversas vezes na porta. Ai, cara, mas isso foi muito sinistro. Me perturba até hoje. Às vezes eu me pego pensando nessa coisa que eu vivi. Foi a coisa mais assustadora que eu vivi na minha vida. Eu fico pensando. Mas não delongando demais e só ficando ainda dentro desse assunto e voltando lá na creepypasta, aquele lance do tempo mudar e tudo mais, tudo ficar meio estranho. Vocês já tiveram essa sensação também? Tipo, de determinado momento na rua, assim, você tá andando e você fala, cara, tem algo de muito errado acontecendo? Já rolou com vocês? Não, tipo, já percebi que eu paro e penso, é estranho isso daqui, mas não levo muito a sério, não prossigo com esse pensamento, vou passar a reparar. Você já percebeu alguma coisa assim? Já, cara, tipo, por exemplo, antigamente eu trabalhava num centro comercial muito grande que tem aqui em uma cidade próxima da minha, que é Barueri. Né? Eu trabalhava num centro comercial que tinha lá, e cara, o centro comercial por si só ele já era uma parada muito bizarra. São tipo prédiozinhos de 2 andares, sei lá, com no máximo 3, 4 metros de frente cada um, e são tipo, sei lá, deve ter umas 100 ruas, e é um quadradinho no meio de uma cidade, cara, é uma parada muito estranha. Assim,
E várias vezes, quando eu tava, às vezes, indo pro trabalho, que, tipo, sei lá, era de manhã, não tinha ninguém na rua, cara, você tem essa sensação meio estranha, sabe? Que você olha pra trás não tem ninguém, você olha pra frente não tem ninguém. Aí você olha pras suas adjacentes, você tá, tipo, sozinho no meio daquele negócio. Você fala, meu, tem algo rolando que tá muito esquisito aqui. Às vezes eu me pego tendo essas sensações. Ou dirigindo, às vezes em uma estrada que não tem ninguém. Às vezes fala assim, cara, será que tá certo isso daqui? Não tinha que ter ninguém mesmo? É meio bizarro. A sensação de lugares movimentados vazios deve dar essa sensação, né? É. Então, pessoal, essa foi a nossa creepypasta de hoje. Muito obrigado por vocês terem escutado até aqui. Eu tenho que agradecer ao Léo por ter aceito o convite de participar e reagir à creepypasta, que, cara, Léo, a sua participação aqui foi imprescindível. Você trouxe teorias e comentários que, olha, acrescentou muito no podcast. Imagina, eu que agradeço demais. Vocês não têm noção como eu tô feliz de estar aqui com vocês. Alguém que a gente gosta, que a gente aprecia. Eu e o Fabinho aqui do Profusão. A gente gosta pra caramba. A gente mostrou aí que também para uma outra parte da equipe todo mundo curtiu demais. Então é muito show estar aqui, é bom trazer essas loucuras que se passam na nossa cabeça, né? Essas teorias da conspiração, mas, cara, muito legal, eu curti muito, obrigado mesmo, e precisando, só chamar, estamos à disposição aí para participar de próximos e fiquem à vontade. Ah, que isso, vou fazer questão de ter mais collab com o Profusão, cara. Se precisar também, se quiser fazer mais live com a gente, ou então gravar um podcast ou coisa do tipo, cara, pode chamar a gente que a gente vai, sem problema. Com toda certeza. A gente tá aí, a gente pesquisa se tiver algum roteiro, alguma coisa assim, a gente estuda, a gente faz pauta, cara, a gente ajuda. Perfeito, se vocês também precisarem de, não sei, falar, Léo, precisamos de um braço mais histórico aqui, sou professor de história, então, não, hoje... Ah, que massa! Hoje não é o meu trabalho principal, mas eu sou formado, tenho pós-graduação na área, então se caso vocês precisarem de algum respaldo dessa área, fiquem à vontade para me chamar aí, que com certeza pode ter certeza que quando a gente for bolar o nosso podcast nesse formato aqui, que é muito legal, a gente vai chamar vocês. Opa, pode contar com a gente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, os ouvintes. Muito obrigado mais uma vez, Léo. Muito obrigado mais uma vez, pessoal do Profusão. Que pena que o Fábio não pôde vir, mas quem sabe num próximo episódio. Com certeza. E, Mar, muito obrigado por você ter participado mais uma vez comigo. Você sabe que sem você esse podcast não existiria. E... pessoal, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Qual é mesmo, Mar? @terror na esquina, tanto no Instagram como no Twitter. E também pode mandar e-mail pra gente no terrornaesquina@gmail.com. Isso mesmo, pessoal. Fortalece nossa pirâmide. Lembrando aí, se você mandar para 2 pessoas, cara, já ajuda muito a gente. Ajuda a gente a chegar nos 200 seguidores lá no Insta, que quando chegar nos 200 seguidores, a Marina vai fazer uma dancinha ao som de uma creepypasta lá no TikTok. Gente, aproveita também, já dá uma conferida no canal Profusão. Isso mesmo. Léo, pode falar onde a gente encontra. Claro, bom, mais uma vez a gente agradecer Marina, Felipe, cara, vocês estão aqui já no coração, vocês estão morando aqui dentro já, semanalmente escutando vocês aí, pelo menos uns 5 players saem daqui da gente aqui toda semana, então... muito obrigado. Então, pelo menos a gente seguindo vocês aí a toda. Inclusive, a gente sugere pra todo mundo, cara, se você gosta dessa pegada de terror, de creepypasta, daquele incômodo e do friozinho na barriga, arrepio, vem aqui pro pessoal que, cara, eles são demais. A gente tem certeza que vai agregar muito para sua parte terrorística aí da sua vida, né? Aí, bom, só falando aqui um pouquinho do Profusão, lembra, a gente tem lá o canal no YouTube, que são 4 vídeos toda semana, a gente também gosta de abordar bastante terror, casos insólitos,
A gente gosta de trazer muito com essa pegada histórica, conforme a gente já falou. Mas é só digitar lá no YouTube Canal Profusão na busca que vocês já vão achar essa pessoa, que não é tão bonita, mas que é muito legal, garanto para vocês. E lá no Instagram também é só digitar @Canal Profusão, tudo junto, a gente também tá lá. Post todos os dias, lives todas as terças. E no Spotify é só jogar lá Canal Profusão na categoria de podcast também, que para quem não consegue ir lá e assistir os nossos vídeos, a gente sobe o áudio de vários deles lá para o pessoal escutar. Muito obrigado. Eu escutei o da Coca-Cola, eu acho que eu postei lá no Insta do Terror na Esquina. Cara, que episódio legal, muita curiosidade. Que, se vocês querem... Cara, cocaína na Coca-Cola num tempo, cara, que massa isso. Muito da hora. Os anos 80 foram maravilhosos, né? Os anos 70 e 80 foram maravilhosos. Pessoal, não deixe de conferir, é muito legal. Se vocês curtem mais o YouTube, tem no YouTube. Se vocês gostam mais de podcast, na versão podcast, tem podcast. Eles são em tudo quanto é lugar. Aproveita, porque é muito bom e tem muito conteúdo. Obrigado. Então, é isso, gente. É isso. Tchau. 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 Eu tenho mais uma coisinha. Cara, segunda-feira /ontem, saiu uma collab minha com o Pátria Amada Criminal. Eu e as meninas do Pátria Amada, a gente falou um pouco sobre Tatum Canara, que é um alemão que se passa por índio brasileiro. Se vocês dá uma passadinha lá e confere, o episódio ficou muito legal. Pô, que da hora! Esse é aquele cara que mora lá no Amazonas? Ou eu tô muito louco? Esse mesmo, é o cara que mora no Amazonas. Puta, já ouvi essa história desse cara, meu. O cara é mó mafioso, não é uma parada assim? Tá envolvido com assassinato? Isso. Pô, legal. Assassinato, desaparecimento de pessoas, narcotráfico, não sei se é narcotráfico ele tá envolvido, mas ele tá envolvido em Gente finíssima. escravizar índio para plantar piaçaba e vender em outro canto, e também vender peixes exóticos ilegalmente. Nossa, é uma pessoa maravilhosa, né? A gente vê que... Boníssimo! Isso, mas é muito impressionante. Aí... dá uma passadinha lá no Pátria Amada e dá o play nesse episódio que ficou muito massa. Não, com certeza, cara. Acabando aqui, já vou lá ouvir já. Sai segunda-feira. Vai sair segunda... então tá bom. Então segunda-feira a gente ouve. Saiu segunda-feira. Saiu? O pessoal confere. Perdão. Não, vai sair. É porque esse episódio sai na terça-feira e ele já fala, tipo, às vezes eu faço o tempo do Facebook. Olha, a gente tava falando de Missing Time, pode ser que esteja acontecendo. Será que a última segunda-feira foi a próxima? Ninguém sabe. Foi a segunda-feira, dia, para os ouvintes não ficarem perdidos, segunda-feira, dia 14 de fevereiro. Perfeito. Agora é isso mesmo. Então, muito obrigada, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.